Nesse item, nós vamos estudar o desenho das formas estruturais. Como fazê-los? Então, vamos lá! Roda a vinheta! Nesse vídeo, nós vamos utilizar como base o texto desenvolvido por Alva 2007. Estou colocando aqui embaixo a referência para vocês, tá? Então, nós vamos tratar sobre os desenhos que compõem o projeto estrutural. Segundo Alva 2007, nós temos aí 3 tipos principais, que são a planta de cargas e locação dos pilares, os desenhos das formas estruturais e os desenhos das armações. Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos desses desenhos, né? Todos retirados de Alva 2007. Então, vamos lá. Olha aqui. Aqui nós temos uma planta de carga e locação dos pilares. O que está sendo apresentado aí? Olha só, eu tenho indicado a divisa, um alinhamento referente aí à divisa e nós temos os pilares locados em função desses alinhamentos, tá? É apresentado também qual a carga em cada pilar. Para que serve isso? Essa planta, ela é fornecida a um engenheiro que vai fazer as fundações, tá? Do nosso edifício. Vamos nos concentrar então no desenho das formas estruturais, tá? O desenho para execução de formas de um pavimento é composto por uma planta da estrutura que sustenta aquele pavimento. Isto é, o conjunto de pilares, vigas e lajes. Em geral, essa planta é feita na escala 1:50. Então, observem esse desenho aqui, tá? Onde eu tenho um edifício de 2 pavimentos. Imagine que seja um sobrado, por exemplo, e eu tenho aí o quê? As formas das fundações no primeiro nível, as formas da laje de piso, que é o segundo nível, e o terceiro nível é a forma da laje de cobertura. Se eu estiver no pavimento térreo e olhar para cima, eu vejo as formas da laje de piso. É sempre assim. A forma, né, da laje de piso é a estrutura que sustenta aquele pavimento. Imagine agora que eu tenha um edifício de múltiplos pavimentos. Quais são os desenhos que eu tenho que fazer? Novamente, eu faço a planta de formas da fundação. Aí eu vou para as formas dos pavimentos. Em geral, né, os pavimentos eles são pavimentos tipo, que se repetem ao longo da altura, né, do edifício. Aí, em seguida, eu vou fazer as formas da cobertura, formas do piso da casa de máquina e do barrilhete, formas do reservatório elevado, entre outras. Então, vamos lá, vamos exemplificar estes desenhos. Observe aqui, esse aqui é um desenho da forma das fundações. O que nós temos nesse desenho? Nós temos, então, os elementos de fundação. No caso aqui, né, é composto por blocos de fundação. Então, eu tenho blocos aí de 2, 3 e 4 estacas, né? Percebam que as estacas são indicadas também, em geral com linha tracejada, tá? Que elas estão abaixo do nível deste desenho. São indicadas também as vigas baldrames, né? Nesse caso, de fundação. Tem laje? Tem laje na planta de formas da fundação? Não tem laje, né? A menos que seja radier, não tem laje aí. No desenho de formas, as vigas são representadas em planta, devendo-se fornecer informações tais como as dimensões da seção transversal, né, largura e altura, e o comprimento delas. Na planta de formas estruturais, as vigas são observadas de baixo para cima, com o observador olhando de baixo para cima. Vamos falar agora da representação dos elementos no desenho de formas.
Vamos começar pela representação dos pilares. Os pilares são representados no desenho de formas em corte, tá? Ou seja, representa-se a seção transversal do pilar com as respectivas dimensões para aquele pavimento. Podem existir pilares que têm início no pavimento em representação. Nós chamamos de pilares que nascem. Podem ter pilares que são interrompidos naquele pavimento. Então, nós dizemos que esses pilares morrem. Assim, é conveniente estipular uma notação para a representação dos pilares em tais situações, como essa legenda que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, vamos analisar aí, por exemplo, o pilar P1. Na representação nessa figura, né, parte da seção do pilar P1 é interrompida, ou seja, ele morre no pavimento e o restante do pilar continua acima do referido pavimento. Então, o desenho está mostrando para vocês a situação em planta e a situação em corte. É sempre interessante fazer o corte que nós conseguimos enxergar melhor. Então, olha aí, no pilar P1, então, inicialmente ele tinha a seção 20 por 60 e ele passou para uma seção 20 por 20. Isso está indicado pela notação das achuras. Já o pilar PL1, ele está com a notação de pilar que nasce, então ele tem início no referido pavimento. Observe aí no corte que ele tem início nesse pavimento. Então, estou indicando aqui para vocês, né, mais um exemplo de planta de formas, para a gente falar aí da numeração dos pilares. Bom, a numeração dos pilares, ela deve ser feita partindo-se do canto superior esquerdo do desenho para a direita, em linhas sucessivas. Então, o que eu indico? Olha lá, estou destacando aqui o pilar P11. Eu indico a numeração do pilar, no caso aí, número 11. As dimensões do pilar devem vir logo abaixo, então indiquei aí 20 por 60, né? Elas são colocadas abaixo e à direita da representação do pilar. Se esse pilar mudar de seção, mudar de dimensões, eu indico também as novas dimensões e coloco essas entre parênteses. Vamos falar agora da representação das vigas. As vigas são representadas em planta, devendo-se fornecer informações tais como as dimensões da seção transversal. Além disso, pode ser necessário alguma informação adicional, algum detalhe construtivo. Isso pode ser representado por meio de cortes, né? Então, eu faço cortes ou na própria planta ou em separado. Nós vamos ver isso já já num exemplo. A numeração das vigas, né, inicia-se pelas vigas dispostas horizontalmente em planta, partindo-se do canto superior esquerdo e prosseguindo-se por alinhamentos sucessivos, até atingir o canto inferior direito, tá? Então, eu indico as dimensões da seção transversal da viga e devo posicioná-las na parte superior das linhas de representação das vigas. Então, observe nesse exemplo aqui. Então, olha só o que eu tenho. Ó, tenho ali, por exemplo, viga V10. Está escrito acima da linha que representa a viga. Então, eu coloco a numeração, no caso aí o número 10, e na sequência as dimensões, largura e altura dessa viga. Observe que nesse desenho eu também tenho um corte, tá? Neste corte eu indico algumas informações importantes. Nesse caso, eu estou indicando que a viga V11 é uma viga invertida. O que significa mesmo uma viga invertida? Uma viga onde a alma da viga está acima da laje, tá? Então, eu consigo indicar isso pelo corte. Vamos falar agora da representação das lajes, tá? A
As lajes em um desenho de forma estão praticamente definidas após a representação dos pilares e das vigas. O único cuidado que deve ser tomado diz respeito à representação de rebaixos, superelevações ou aberturas existentes nas lajes. Os rebaixos acontecem quando o nível de uma laje não coincide com o nível adotado para o desenho de formas, o qual corresponde geralmente ao nível da maioria das lajes representadas no desenho de formas. Por exemplo, na laje L2, aqui desta figura, ela está rebaixada 25 centímetros em relação ao nível das outras lajes. Com relação aí às aberturas, na laje, essas são representadas por duas linhas que ligam os vértices das aberturas, como eu estou indicando aqui na figura. Faço um X e eu indico que ali tem uma abertura. Como que é feita a numeração das lajes? Bom, eu vou fazer aqui a designação, usar um símbolo para cada laje e o seu número de ordem. Então, laje 1, laje 2, laje 3, E essa numeração é feita da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Abaixo da designação e número da laje, eu devo indicar a espessura. Eu tento posicionar isso aproximadamente no centro da laje, sempre que possível, como eu estou mostrando também no desenho para vocês. Como eu falei para vocês, algumas vezes nós fazemos cortes e eles são representados no próprio desenho das formas estruturais, tá? Esses cortes, eles servem aí para indicar alguma informação adicional, Deste modo, os cortes verticais, eles são rebatidos no plano horizontal do pavimento em questão, respeitando-se a convenção de que o observador vê o desenho de frente ou pela direita. Então, toma cuidado com isso, ó. Ele vê o desenho de frente ou pela direita. Então, como ele está vendo pela direita, como é que eu indico uma viga normal? Ó, indico assim. Como é que eu indico uma viga invertida? Indico assim, porque o observador está olhando pela direita. Finalmente, vamos falar da representação das escadas. A escada geralmente não é representada no desenho de formas do pavimento ao qual ela pertence, tá? Um desenho especial deve ser feito em folha à parte, em uma escala maior que a escala do desenho de formas, para a representação dessa escada. No desenho de formas do pavimento, no lugar reservado para a colocação da escada, geralmente representa-se uma abertura. Então, eu coloco, aquelas linhas ligando os vértices. Eu faço um X para indicar que ali eu tenho uma abertura onde será colocada a escada. Vamos falar agora de uma outra questão muito importante, que são as cotas nos desenhos de forma. Como que eu faço isso? Bom, eu devo cotar, com todas as informações necessárias à identificação e localização de cada elemento estrutural. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou indicar cada elemento estrutural, designando, por uma letra, numerando e colocando sua dimensão, espessura para as lajes ou seção transversal para pilares e vigas. Recomenda-se que esse elemento estrutural seja posicionado no desenho de forma com que o uso de linhas de cota e de chamada sejam utilizados, tá? Através dessas linhas, podemos obter distância entre pilares, comprimentos de vigas e dimensões internas das lajes. Então, para cotar, você fará uso de duas formas de cotagem. As cotas de dimensão, que são aquelas que dão as dimensões dos diversos elementos estruturais, e as cotas de localização, que são aquelas que localizam os elementos uns em relação aos outros, bem como vazios, rebaixos e outros detalhes aí da estrutura, certo?
Então, aqui neste desenho, eu estou mostrando para vocês cotas de dimensão e cotas de localização. Bom, quais outras informações devem constar nas pranchas do projeto? Deve constar o nível de referência. Nível esse que deve ser aí o mesmo para todos os projetos dos subsistemas do edifício. Bom, eu devo colocar também eixos e cotas acumuladas, né? Definindo aí pelo menos 2 eixos ortogonais, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Devo especificar também as cargas utilizadas, né? Então, os parâmetros que foram utilizados no cálculo pelo projetista da estrutura devem ser representados aí também nas pranchas do projeto. Bom, fora isso, eu devo colocar também características do concreto e aspectos de durabilidade, tá? O projetista da estrutura normalmente determina o valor da resistência característica do concreto à compressão, chamada aí de FCK, e o módulo de elasticidade do concreto, que eu vou chamar aí pela letra E, tá? Então, isso deve estar especificado também na prancha do projeto. Além disso, pensando na durabilidade, deve-se especificar o fator água-cimento, né, máximo e até mesmo o consumo mínimo de cimento, além do FCK e do módulo de elasticidade. Estou mostrando aqui para vocês, né, um exemplo de um selo e observações das plantas de forma. Concluindo aí essa parte de representação nas pranchas de projeto, vale a pena salientar que a numeração das lajes e vigas reinicia a cada novo pavimento. E como eu já disse, a escala usual é uma escala de 1 para 50, né? Eu posso usar uma escala de 1 para 75 ou 1 para 100, né? Quando eu tiver formas que são muito grandes. Então, é um caso excepcional. Outra questão fundamental é se atentar para o formato da folha e sempre colocar, né, uma legenda que tenha aí informações básicas, como a escala utilizada, a data do término, né, modificações no desenho, então revisão 1, revisão 2, tá? Nome do desenhista, do engenheiro responsável, tá? Numeração da folha e identificação da obra e do que está sendo representado naquela folha. São informações fundamentais. Então, pessoal, com isso, eu estou mostrando para vocês alguns detalhes sobre os desenhos, né? Espero que ajude vocês na hora de fazer também os desenhos de projeto, que são as atividades dessa unidade, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode entrar em contato por este e-mail. Então, tá bom? Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!